E o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Senhor, disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, ide por todo o mundo, ensinando e pregando o Evangelho a cada uma pessoa nas partes mais remotas da terra. Em Contato, o Ministério de Ensino do Dr. Charles Stanley. A seguir em Contato, colocando a oração em primeiro lugar. Jesus falou muitas coisas nos Evangelhos, muitos assuntos ele tratou, mas os dois assuntos que ele mais enfatizou foram duas coisas que todos deveríamos ter em nossas vidas diariamente. E há muitos versículos, não vou passar por todos eles, mas de todos os assuntos sobre os quais ele falou, oração era o número 1 e a fé, número 2. Você pode ler os Evangelhos do início ao fim e verá que esses são os dois temas sobre os quais Jesus mais falou. E é interessante, é claro, que o fato de ter falado sobre elas, ele também as praticava naturalmente. E eu lhe faria esta pergunta em sua própria vida. Mas se abrir em Marcos capítulo 1 por um momento e observe esse versículo 35, quero lhe fazer uma pergunta sobre sua vida de oração. Então pense nisso por um momento. A Bíblia diz neste versículo 35, de madrugada, quando ainda estava escuro. Então, estamos falando de talvez 4 ou 5 horas da manhã ou algo por aí, talvez 6, tendo se levantado, de madrugada, quando ainda estava escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Então não só se levantou e começou a orar, ele foi para um lugar deserto onde não podia ser encontrado. E seguiram-no Simão os que com ele estavam, e quando o encontraram, disseram-lhe: Todos estão procurando por ti. E assim interromperam a sua oração. Então, deixa eu te perguntar. Qual é o lugar da oração em sua agenda diária? É no caminho para o trabalho? É no seu café da manhã? É à tarde? É no anoitecer? Onde a oração se encaixa em sua agenda diária? Você diz, em todo o tempo eu estou orando? Não. Eu sei que você pode estar em espírito de oração, mas se você está dirigindo a 130 km por hora, você não está em atitude de oração. Quanto tempo e em que momento do seu dia você reserva só para falar com Deus? E também sem querer ser interrompido. Você já entrou em seu quarto ou em algum outro lugar, fechou a porta e disse, quer saber, preciso um pouco de um tempo a sós. Pense sobre isso. Deus lhe deu uma vida inteira. Você tem 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 anos. Ou seja, ao longo desses anos, quanto tempo, em qualquer uma dessas 24 horas, você reserva apenas para você e Deus conversarem sobre sua vida ou as coisas que lhe preocupam? A principal causa da fraqueza na vida de uma pessoa cristã é a falta de oração. Principal razão para necessidades não atendidas, falta de oração. Principal razão porque as pessoas tratam seu marido ou sua esposa da forma errada, falta de oração. Ou seja, falta de oração é um pecado contra Deus, por causa do que os frutos são. Você não fala com Deus, não dá a Ele a chance de falar com você, você apenas se levanta de manhã, sai correndo e se arruma, quer ter certeza que está bem apresentado, chegar no trabalho na hora, fazer um bom trabalho, voltar para casa, checar os seus e-mails e assistir um pouco de TV, ou seja, E onde está Deus na sua agenda? Você diz, qual lugar na sua agenda? Todos os dias? Eu anoto e ponho a oração em primeiro lugar. Você diz, depois de todos esses anos, você ainda anota? Sim, anota. Todos somos ocupados. Mas primeiro, é o mais importante. Porque tudo o mais que acontece, o resto do dia é afetado por isto. Ele quer um tempo a sós. Você não concordaria que ele merece
um tempo sem interrupções com você. Ele é a fonte de todo fôlego, ele é a fonte de cada dom, ele é a fonte de cada coisa boa que chega até você. Deus deseja tempo com você. Porque é nesses momentos que Deus nos dá clara direção. Ele responde nossa oração. Nossa fé aumenta, nós fazemos pedidos e Deus responde esses pedidos. Oração é uma parte essencial na vida de todo crente, mas a oração também deve ser acompanhada pela fé. Se não existe fé, então nada vai acontecer. Ou seja, você tem fé para crer? Ou você está vivendo esta fé? Você crê em seu coração que o que você pede a Deus que faça por você, Deus está comprometido em fazer. Aí você diz, bem, pedir o quê? Falaremos disso daqui a pouco. Não apenas pedir qualquer coisa, mas pedir qualquer coisa que você escolha pedir que seja, ou seja compatível com os ensinamentos de Jesus, com a vida de Jesus e com uma vida piedosa. Ou seja, uma pessoa pode pedir a Deus coisas que estão absolutamente, totalmente fora da vontade de Deus para a sua vida. Então, quando a Bíblia fala sobre o que pedimos, são coisas que se encaixam na vida de Jesus e coisas que se encaixam na sua vida como seguidor de Jesus. Há coisas pelas quais as pessoas oram em sua vida cristã que não tem nada a ver com o que Deus planejou para suas vidas. E muitas vezes alguém vai dizer, bem, eu tenho orado a Deus para me dar um carro novo, uma casa nova, tenho orado a Deus por isso. Bem, pelo que você tem pedido? Por que está pedindo? Está crendo nele por isso? Que tamanho é a casa que você quer? Maior do que você precisa? Ou seja, quando nós oramos, eis o que Deus faz. Ele filtra a nossa oração. Você pode começar onde você quiser, mas Deus, veja isso, porque Ele ama você, Ele sabe o que é melhor. Porque Ele quer o melhor para você, vai escolher o melhor. Ele pode lhe dar o que você pede, mas talvez não seja no momento em que você pede, talvez não seja no tamanho, da forma que você imagina o que seja. Deus vai responder nossa oração de acordo com a sabedoria dEle, de acordo com o amor de Deus, de acordo com seu cuidado por nós, mas vai responder nossa oração. Ele ama fazer isso. Porque é assim que Ele é um Deus de amor, bondade e misericórdia. E a razão por que não temos é por causa do que Tiago disse, porque não pedimos. Muitas pessoas não sentem que são dignas de pedir a Deus que faça algo por elas. Quando criou nele como seu salvador pessoal, você teve instantâneo acesso ao trono de Deus para pedir que Ele supra o que precisa e os desejos do seu coração. Ele diz que Ele se deleita em dar os desejos do seu coração. Deleite-se no Senhor e Ele lhe dará os desejos do seu coração. Se não está se deleitando nele, não está feliz com Ele, não quer passar nenhum tempo com Ele, não está interessado nele, só no que você precisa, no que deseja, então não pode esperar que Deus dê o que você deseja. Ele não prometeu fazer isso. Então a oração é uma parte vital da nossa existência diária. E com essa oração também está a fé. Porque uma coisa é falar de qualquer forma com Deus, outra coisa é falar com Ele pessoalmente e crer que Ele fará o que diz. E é por isso que digo que isto é a âncora. Você pode ficar à deriva o dia inteiro falando sobre Deus isso, Deus aquilo, eu creio nele, mas onde você está o ancorando? E os versículos na Bíblia sobre oração devem nos ancorar. Ou seja, é isso que você disse, Senhor. Então, quero que você abra nesse capítulo 11 de Marcos e observe uma passagem sobre a qual frequentemente surgem dúvidas. E nesse capítulo 11 de Marcos, Jesus, por exemplo, havia amaldiçoado esta figueira e no dia seguinte passaram por ela e Pedro ficou animado e disse, veja, esta figueira secou desde as raízes. E Jesus, ouça, a resposta de Jesus a essa impressionante percepção do que aconteceu com aquela árvore, Jesus simplesmente disse, no versículo 22, tende fé em Deus. Em verdade vos digo que se alguém disser a esta montanha, levanta-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que o que diz acontecerá, assim lhe será feito. Você diz, sempre me perguntei sobre esse negócio de montanha. Já falaremos disso. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que recebestes, e assim será feito. Agora,
o que diz exatamente no idioma original. Observe no versículo 24. Por isso vos digo que tudo que pedirdes em oração, crede. Você está pedindo com fé e porque você tem fé em Deus, crede que já recebestes, ou seja, a fé diz, obrigado Deus, sei que já está feito. Isso acontece com tudo que você pede a Ele? Não. Mas há algumas coisas que nós pedimos a Ele, que é a vontade de Deus para a nossa vida, e quando cremos nele podemos agradecer como se já estivesse feito, é o que Ele está dizendo. Agradeça a Ele, crede que recebestes, e assim será feito. Então, quando eu penso na ênfase que Jesus colocou na oração em nossa vida e no fato de que se levantava. Ou se ele não se levantava cedo uma vez por semana, mas ele estava de pé cedo todas as manhãs, antes de enfrentar o dia, antes mesmo de ver seus discípulos. Pai, eu diria que seria sábio de sua parte estar acordado pela manhã falando com Deus antes que o resto da sua família se levante. Ou sua esposa, a mãe, ela se levanta antes do resto da família se levantar. E passa pelo menos um pouco de tempo falando com Deus, veja. Isso define o rumo do dia. Essa é a direção para o dia, a bússola para o dia. Você está pedindo a Deus o que sente que precisa para o dia, está pedindo a Ele que lhe dê direção, sabedoria, orientação, que cuide de seus filhos e tudo mais, seu marido, esposa, quem quer que seja. É o que Jesus estava fazendo. E ele estava falando com o Pai sobre seus discípulos, falando com o Pai sobre a vontade do Pai para a sua vida, mas estava de pé cedo pela manhã, antes que qualquer pessoa estivesse lá fora. Ele tinha um lugar. Eu te pergunto, você tem um lugar? Você tem um tempo? Você crê que Deus responde a sua oração? Você pede a Ele sobre coisas que lhe preocupam? E quando você pede a Ele, você se levanta ou de joelho, seja lá como escolhe fazer? Você ora com fé, acreditando que aquilo que você pediu a Deus, Ele vai atender. Você diz, bem, agora, eu não sei se eu sempre mereço isso não tem nada a ver. Isso tem a ver, ouça, você e eu jamais mereceremos a graça de Deus. É disso que se trata, graça. Não é o que merecemos. Mas Ele, ouça, Deus não fecha os seus ouvidos a nenhum de seus filhos que oram. Alguém diz, bem, eu não sei como orar. Bem, deixa eu te mostrar, de uma forma rápida. Pai Celestial, obrigado por me ouvir. Eu não sou muito bom nisso, mas quero que você me ensine como orar. Mas eis aqui meu coração. E por aí você vai. Qualquer um pode fazer isso. Qualquer um pode falar com Deus. Você diz, bem, mas eu não acho que mereço. Essa não é a questão. Não há nada nesta Bíblia sobre Deus ouvir orações onde as pessoas merecem. Olhe para Pedro, ele negou o Senhor Jesus Cristo nos momentos mais críticos de sua vida. Precisou se arrepender. Ele parou de orar? Não, Deus o perdoou, sim. A questão é que não é como você ora, a questão não é onde, mas a questão é você ora. Você dá a Ele algum tempo em um determinado dia e diz a Ele o que está pensando, como se sente, o que precisa, e bendizendo a Ele, o louvando, dando graças por estar onde Deus te colocou neste momento de sua vida. Nós todos precisamos orar. O pai precisa de um tempo a sós com seus filhos. Não por causa do que dissemos a ele, mas por causa do que ele precisa dizer a nós. Então te pergunto isso mais uma vez. Você tem um tempo com ele? Algum horário que ele pode contar com você? Você tem um lugar? Todos precisamos de direção e conselho todos os dias de nossa vida. Precisamos ouvir do Pai. Então, quando eu penso nisso e penso no que ele diz nesta passagem, quero que você volte ao assunto de mover montanhas, porque as pessoas vão dizer bem sobre o que é isso afinal. Versículo 23. Em verdade vos digo que, se alguém disser a esta montanha, levanta-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que o que diz acontecerá, assim lhe será feito. O que ele estava dizendo é que, ouça, isso é o quão poderoso Deus é. Deus é capaz de mover céus e terra para responder suas orações. E isso é exatamente o que Ele é capaz de fazer. Ele é capaz de fazer isso. E Ele está simplesmente dizendo aqui, tende fé em Deus. Não há nada tão difícil para Deus. Tem algumas declarações. Uma delas simplesmente diz isso. As maiores
dificuldades possíveis podem ser removidas quando uma pessoa tem fé. E é realmente isso que Jesus estava dizendo sobre mover montanhas e lançá-la no mar. Veja isso. As maiores dificuldades possíveis podem ser removidas quando temos fé em Deus para agir em nosso favor, ou seja, nada é impossível com Deus. Então, ele não estava falando sobre terra e mar, estava falando sobre as coisas gigantes que enfrentamos na vida. Deus pode lidar com todas e cada uma delas, não importa quais sejam. E eu poderia dizer que há muitos de vocês que poderiam dar testemunho de coisas que Deus fez em sua vida que jamais esperavam que Ele fizesse, que os ajudou a atravessar situações e circunstâncias que você já havia perdido toda a esperança. Olhando para as montanhas em sua vida, você pensava, não tem como eu passar por isso. Ele te ajudou a passar por isso vezes e mais vezes. Você já tirou um tempo para agradecê-lo? Depois que ele o tirou daquela situação difícil, você simplesmente seguiu seu caminho? Ou você passou mais tempo do que nunca falando com ele, ouvindo ou simplesmente amando a Deus? Se você é casado, bem, uma coisa é viver na mesma casa, sob o mesmo teto. Uma outra coisa é um amar o outro. Uma situação totalmente diferente. E quando eu penso em que fomos salvos pela graça de Deus, estamos no reino, nosso nome é escrito no livro do Cordeiro, mas Ele quer comunhão conosco. Ele nos amou bastante para morrer por nós. E a razão por que não precisamos nos preocupar se Ele vai responder nossa oração é porque, se Ele morreu por nós, certamente Ele pode cuidar de qualquer necessidade que tenhamos. E deveríamos passar toda a eternidade louvando a Ele e agradecendo por tudo o que Ele fez. Então, observe essa passagem, as pessoas ficam presas no assunto da montanha. Ele está simplesmente dizendo: nenhuma tarefa alinhada com a vontade de Deus é impossível de ser realizada por aqueles que creem e não duvidam. A segunda declaração que quero que registre: nenhuma tarefa alinhada com a vontade de Deus, nenhuma coisa, é impossível de ser realizada por aqueles que creem e não duvidam. O que quer que Deus o ordene a fazer, lembre-se disso. Ele, junto com a ordem, Ele promete o poder, a sabedoria, o conhecimento, a compreensão para te ajudar a superar aquilo, seja o que for. Esse é o tipo de Deus que Ele é. O que Ele diz: pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Vai funcionar? Veja o que eu faço. Porque assim como um pai observa seu filho e cuida dele, estou velando sobre você. O Pai é exatamente o que Ele diz ser. Ele é o nosso Pai Celestial, cuidando de nós, provendo para nós, nos apoiando, nos protegendo, zelando por nós, nos dando direção. Ele tem uma vontade para a nossa vida, um plano para a nossa vida. Está disposto a revelá-lo se estivermos dispostos a buscá-lo diligentemente. Às vezes, Deus vai te mostrar o próximo passo e você pensa: bem, isso não pode ser. O próximo passo é o próximo passo para o próximo passo, que é o passo que você está procurando. Quando Deus lhe diz para dar o próximo passo, porque você não pode ver o que está além da curva, você não pode parar por aí. Você diz: certo, é isso que o Senhor quer que eu faça agora. Veja isso. Se eu puder ver meu caminho do começo ao fim, não preciso de fé. Quando Ele nos pede para fazer algo e só podemos ver o próximo passo, isso é fé. Ele vai te mostrar o que fazer. Agora veja isso. Está ouvindo? Diga amém. Deus, Ele já planejou o melhor para a sua vida. O melhor. Não importa quem você seja. Ouça, Ele não é um Deus que planeja algo inferior para ninguém. E o que é melhor para você pode não ser o melhor para uma outra pessoa. Mas Ele tem o seu interesse no coração. E Ele nos deu um exemplo de si mesmo, orando e estando a sós com o Pai, ensinando seus discípulos a orar. Agora, se você saísse daqui hoje e alguém dissesse: bem, o que você absorveu daquela mensagem? Eu não sei, algo sobre oração. Só quero que você entenda duas coisas. Dê a Ele tempo e dê a Ele um lugar onde você e Deus possam se encontrar todos os dias e observe o que acontece em sua vida. Talvez você não seja um cristão e esteja dizendo: bem, como começamos? Você começa pedindo ao Senhor que o perdoe dos seus pecados. Não precisa nomeá-los, pode nomeá-los se quiser, mas precisa pedir que o perdoe dos seus pecados.
E um desses pecados é que você o tem negligenciado. Vivido de acordo com sua própria vontade, você bagunçou tudo. Ou talvez você pense que está indo tudo bem e seu orgulho tomou conta de você. Precisa pedir a Ele que o perdoe de seus pecados e se arrepender deles, ou seja, se afastar deles. E render sua vida a Jesus Cristo. E dizer que você quer a vontade dele em sua vida. Você está se rendendo a Ele. E você está pedindo a Ele com base no que Ele fez na cruz, derramando seu sangue no Calvário. E então, encontre seu lugar em sua casa, seu apartamento, em algum lugar. Então lembre-se disso. Para que a oração seja eficaz, deve estar ancorada na palavra de Deus. Você diz, eu não sei pelo que orar. Basta começar a ler a palavra de Deus e Ele vai te mostrar pelo que orar. Lembre-se, esta é a âncora. Se deixa a Bíblia de lado, observe, sua oração também fica de lado. Porque o diabo vai encher sua mente com outras coisas, a menos que mantenha a âncora em primeiro lugar em sua vida. Porque o que Deus faz em sua palavra? Ele fala ao seu coração. É incrível como você diz, Senhor, eu não... Sabe, eu não sei exatamente onde ler neste momento. E eu só abri a página e dizia, inclinai vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi para que a vossa alma viva. E estabelecerei uma aliança eterna com você, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas. Aleluia! E alguém diz, bem, não sei onde ler, eu poderia simplesmente folhear minha Bíblia, lhe dar um monte de versículos maravilhosos. Então, você diz, eu não sei onde ler. Ouça. Deus sabe o que você precisa. Ele vai te levar direto ao lugar certo. Leia os Salmos, Provérbios para começar, ou os Evangelhos, o que quer que seja. Mas aqui está a âncora. Agora, veja isso. Você não pode viver uma vida piedosa com a Bíblia fechada. Não acontece. Mas quando você abre a palavra, o que está dizendo? O que está dizendo é, Senhor, eu não sei exatamente onde começar, mas é interessante que o Senhor me trouxe a este versículo. Aqueles que amam tua lei têm grande paz e nada os faz tropeçar. Não planejei esse versículo. Foi aleatório. Deus vai guiar você, se o deixar guiá-lo. E minha oração é que você leve a sério esta mensagem. Ela vai afetar toda a sua vida. E Pai, quão gratos nós somos por sua palavra. É a nossa âncora nas tempestades, que nos lembra nos momentos de paz, que Tu és a razão do nosso viver. E oramos que cada pessoa que ouve esta mensagem comece a perceber que nada vai acontecer fora da palavra e que deseja suprir todas as nossas necessidades. Nós te amamos, te louvamos, bendizemos teu santo nome, por tudo que tu és para nós, em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em intouch.org. Um dos maiores desafios que enfrento como apicultor é, basicamente, manter as abelhas vivas. Quando estou com as abelhas, eu sinto uma sensação de calma, uma sensação de paz. Parece que tudo lá fora simplesmente desapareceu. Você está constantemente cuidando da saúde da colmeia. Você está movendo colmeias, processando o mel, colhendo o mel. Você está garantindo que as abelhas estejam em um ambiente onde possam prosperar. Há uma sensação de satisfação em ver os frutos do trabalho que as abelhas realmente produzem. Havia um artigo na revista Em Contato chamado Considere as Abelhas há alguns anos. Você olha e aponta para o designer inteligente qual é a única forma geométrica que
que é associada à das abelhas é o hexágono. Bem, essa é a forma geométrica que maximiza a área de superfície melhor que qualquer outra forma. Porque as abelhas não fazem círculos, triângulos, quadrados. Isso é algo que nos encanta. Isso significa que há um designer inteligente por trás disso e eu sempre fico fascinado por isso. E estou constantemente em um estado de sentir que quero ser um bom mordomo de sua criação. E isso me leva a querer ser humilde e ser grato pelas coisas que Ele provê para nós. O design perfeito de Deus para a humanidade é revelado na maneira como as abelhas interagem umas com as outras. Bem, quando você tem 50.000 abelhas em uma caixa, precisa haver uma ordem para isso. O mesmo vale para pessoas, sabe? Ele quer que nós nos amemos, que tenhamos uma conexão próxima uns com os outros, que trabalhemos juntos e devemos desfrutar dos frutos do nosso trabalho. E é isso que as abelhas fazem também. E eu vejo isso na minha vida profissional também, assim como no meu casamento. Há definitivamente um paralelo direto com a vida. É incrível em seu design e perfeição como Deus tem um plano perfeito para nossas vidas também. Hi, I'm Wendy, and I love to dance. I was terrified to start journaling because of I didn't know if I could commit, but then once I started, I fell in love with journaling. Okay, this is beautiful. This journal reminds us that our God's a good God. We can trust in Him. And this journal gives us the opportunity to see that in a very big way. Você já pensou sobre o que um retrato seu revelaria? Quando você olha no espelho, o que você vê? O que você acha que Deus vê quando olha para você? Ele vê você pelo que você pode ser, pelo que você será. Ainda estamos na tela, ainda fazemos parte da tapeçaria, estamos sendo moldados. Ele vê muito mais do que você vê. O que ele vê é uma pessoa de valor, uma pessoa de mérito e uma pessoa de grande promessa. Não subestime quem você é. Nós somos feitura dele, uma obra-prima. Em Contato, levando pessoas do mundo inteiro a um relacionamento crescente com Jesus Cristo e fortalecendo a igreja local. Este programa é patrocinado pelo Ministério Em Contato e é possível pela graça de Deus, suas orações fiéis e suas ofertas.